Na última sexta-feira, o magnífico reitor da Universidade Federal de Campina Grande, já tínhamos tido a oportunidade de entrevistá-lo em Campina Grande, na sede da reitoria, na cidade de Campina. Por sinal, foi uma das suas primeiras entrevistas, né, depois de ter sido nomeado pelo presidente Lula como reitor da UFCG, e hoje está aqui visitando a cidade de Cajazeiras, está nessa luta da interiorização da universidade, né, buscando também visitar os demais campos. E eu gostaria de agradecer a presença aqui do magnífico reitor Camilo Farias, reitor da UFCG, que muito nos honra a sua presença aqui na nossa bancada do Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, né, no programa Olho Vivo, TV Diário do Sertão. Um abraço, né, caloroso aqui para o José Neto, a Priscila Tavares, também um abraço para o Peterson Santos, né, todos que nos acompanham. É uma alegria poder estar aqui em Cajazeiras, né, e poder participar do programa aqui com vocês. De fato, eu gostaria que o senhor pudesse fazer inicialmente uma avaliação. Lá naquela primeira entrevista, a gente falava muito sobre isso, da necessidade da reitoria ela ser interiorizada, não ficar somente no eixo Campina Grande, né, naquele eixo ali da Borborema. E o senhor tem dado essa demonstração de buscar também visitar os campos do interior. Qual é a avaliação que o reitor faz desses primeiros meses à frente da reitoria? Então, a gente, desde do processo eleitoral, que nós nos comprometemos com a comunidade de ter uma presença mais forte nos campos fora da sede. E aí, além daquelas presenças que naturalmente um reitor tem, a gente fazer o projeto, né, que é o projeto Reitoria no Campus, em que a gente consegue passar ali cerca de 2 dias em cada campus fora da sede, para que a gente possa despachar, escutar a comunidade, fazer esse diálogo, que era um dos pontos principais que a gente viu, né, identificou como uma falha, né, que a nossa universidade apresentava, né, essa necessidade de estar mais próximo e de poder escutar e tomar as melhores decisões com base nisso. Priscila. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa Olho Vivo. É um prazer imenso recebê-lo aqui e saber que está havendo essa regionalização, essa interiorização da reitoria, né, da Universidade Federal de Campina Grande aqui na cidade de Cajazeiras. Você também vai fazer a visita, né, ou já fez a visita ao HUJB aqui em Cajazeiras. Como é que você faz a avaliação do nosso hospital universitário? Perfeito. Então, o projeto Reitoria no Campus, como eu disse, né, normalmente a gente tende a ficar aí cerca de 2 dias. Hoje nós já participamos de um outro programa de rádio, né, fomos ao NEC, né, e também visitamos o campus. Fizemos a abertura de um seminário integrador sobre a educação, né, tanto a parte de ciências como a educação matemática. E a nossa visita para o HUJB está prevista para amanhã. Né? Amanhã pela manhã estaremos com o superintendente Jardelindo visitando. A agenda dentro do centro ela é organizada pela direção do centro, e hoje, além dessa entrevista aqui com vocês, já estivemos, né, lá com a direção do centro, e hoje à tarde também nos reuniremos com estudantes, técnicos e professores das diversas áreas que temos aqui em Cajazeiras. E aí eu pergunto justamente ao reitor, como é para o reitor vir a um campus para ouvir as demandas, as prioridades, as necessidades do campus, mas também o diálogo com os representantes da classe estudantil, os docentes também que integram a universidade e todo o corpo diretor da UFCG, campus, no caso agora Cajazeiras. Para a gente é uma alegria, porque o que acontece? A gente escuta aqueles que sentem na pele, né, o dia a dia. Então, às vezes a gente escuta de um colega ou de outro o que é que o estudante está percebendo ou precisando. Mas aí, quando a gente escuta do próprio estudante, a gente tem uma noção mais fidedigna, né, daquilo que a gente, às vezes, não consegue perceber pela troca de mensagens. Então, a visita ela é importante, porque a gente vem em loco, mostra, né, o nosso interesse em resolver, identifica as situações mais prioritárias, e aí a gente trabalha para que as coisas aconteçam. Né? Como a gente já identificou em alguns momentos, tanto internamente, a gente vem comprovar em loco. Como, por exemplo, a necessidade de algumas de investimento para reformas, né, como é o caso do ginásio, o caso do NEC. Há um déficit de pessoal em algumas situações que a gente também tenta dialogar e resolver conjuntamente, entre outras demandas diversas da nossa comunidade acadêmica.
é de extrema importância essa comunicação direta com os estudantes que estão ali vivendo, né, o dia a dia dentro da universidade, dentro do campus. No caso aqui, a gente está falando de Cajazeiras e o senhor falou sobre o NEC, que é o Núcleo de Extensão Cultural, que é um espaço que é utilizado, que é gerido pela universidade, mas que também é utilizado pela comunidade inteira, né, principalmente a comunidade artística. E aí eu pergunto ao senhor, o NEC há muitos anos ele vem pedindo e necessitando de uma reforma, de um investimento, de um olhar mais preciso ali para aquele espaço que é de comum para toda a comunidade. O NEC vai conseguir uma reforma, vai ter esse olhar mais preciso dentro da UFCG? Com certeza. Já afirmamos o compromisso, né, com a diretora, com o vice-diretor de centro. Vamos fazer um investimento para a reforma do NEC. Há alguns dias, a nossa prefeita universitária veio a Cajazeiras, foi ao local, fez o levantamento. É um ambiente fantástico, um ambiente histórico, né, que, enfim, como você mesmo colocou, sabe, Priscila, a extensão é um dos pilares mais fortes da nossa universidade. A gente tem que investir muito nisso, porque é onde ocorre o diálogo e o compartilhamento de conhecimentos com a sociedade. Então, o nosso investimento no NEC, ele é prioritário e ele vai acontecer. Então, a gente pode ter uma projeção aí de uma revitalização do NEC. Sem dúvida. Uma vida nova para o NEC. Sem dúvida. Já startamos o processo. A ideia é que esse primeiro levantamento que foi feito já foi levado para Campina Grande. A gente construiu um projeto em cima disso, levantamento orçamentário, e aí prosseguir com aqueles passos, né, que nem sempre são o tempo é necessário, né, da questão legal, mas ele vai acontecer e a gente já autorizou esse início para que a gente possa tanto coletar o projeto como um todo, o levantamento orçamentário e a execução, que a gente espera que seja em breve, para que a gente tenha revitalizado o nosso NEC. Reitor, em relação ao campus da UFCG, nós sabemos que estava em construção mais um bloco, né, na própria UFCG, Campus Cajazeiras, e também em relação ao ginásio, que é uma demanda também esperada pela comunidade há muito tempo. A UFCG tem trabalhado também para a conclusão das obras que já estavam em andamento, em execução no campus, e em relação ao ginásio, há alguma projeção também de investimentos para a revitalização, reforma do ginásio? Sim, perfeito. Com relação ao primeiro ponto, um bloco de sala de aulas foi projetado, a gente conseguiu finalizar os projetos executivos, é um recurso que é do PAC, né, do governo federal, da ordem de 5 milhões de reais. Já lançamos o edital de licitação, então temos aí a tranquilidade de que em breve estaremos iniciando também uma obra, né, para um novo bloco de salas de aula para o campus de Cajazeiras. No caso do ginásio, é uma demanda antiga, recorrente, também já firmamos o compromisso, né, de resolver o problema do ginásio. Ele necessita de reformas diversas, desde o telhado, mas, sobretudo, no piso, né, para que os nossos estudantes, os nossos, né, servidores que utilizam esse espaço para atividade esportiva, que é, na nossa concepção de gestão, um instrumento que trabalha a favor da permanência estudantil, né, tanto a questão do acesso como da permanência. Então, esse é um outro investimento que a gente se compromete. Haverá uma colaboração da ETESC também nesse investimento, e é um compromisso que a gente já deixa firmado aqui também com o ginásio, né? É claro que a gente faz as autorizações e aí tem um tempo necessário para tramitação, mas são projetos e obras, né, de compromisso da nossa gestão e que já de imediato a gente já autoriza. Ainda relacionada ao UFCG, uma outra demanda que a gente, inclusive, repercutiu bastante aqui no programa, relacionado à estrutura dos cursos. Nós temos vários cursos hoje na UFCG, entre eles o curso de enfermagem. E, recentemente, veio à tona, por parte, inclusive, de representantes dos próprios estudantes, a necessidade de aprimoramento, tanto na estrutura do curso, física, como também na estrutura de professores, a estrutura humana. De acordo com os próprios estudantes, o número de professores é insuficiente, professores que estão afastados das suas atribuições, e esses estudantes estavam cobrando, tanto da UFCG como também da própria reitoria, uma solução quanto a isso. Me recordo, inclusive, que acionei o senhor diversas vezes falando sobre isso também. O senhor já sentou com essa equipe? O que é que vai ser feito em relação à carga horária do curso, a esses professores que estão afastados das suas atribuições, das suas funções? O que é que pode ser feito para que
o curso de enfermagem ele mantém esse padrão de excelência como sempre foi. Nós temos hoje, por exemplo, a ETESC, que é a melhor escola pública do nosso estado e é aqui na cidade. Então, ao mesmo tempo, tem essa preocupação. O curso de enfermagem, que, de acordo com os estudantes, sofre com essa falta de professores, com a demanda que, ao mesmo tempo que é alta, falta os profissionais, o professor, para ministrar essas aulas. Perfeito, excelente pergunta, né? Uma oportunidade para a gente trazer esse tema novamente. Ontem nós fizemos 6 meses de gestão e a gente já consegue, né, verificar vários avanços em várias áreas. Eu fui surpreendido com algumas mensagens, né, com respeito à dimensão que o problema se encontrava. E aí, assim, do ponto de vista da gente, de reitoria e de universidade, pelo próprio estatuto da universidade, nós temos um sistema de decisões colegiadas, né? Então, o primeiro passo é entender como cada estrutura dessa funciona e como cada uma tem responsabilidade, né, para que os cursos sejam estruturados da melhor forma possível. É importante registrar e destacar que em 2019 eu era vice-reitor e o curso de enfermagem foi avaliado com nota 5, nota máxima, né, em todas as dimensões, inclusive na dimensão de docentes, né, de corpo docente, de infraestrutura e de projeto político-pedagógico como um todo. Então, a gente tem acompanhado isso, né? A última nota do ENAD foi uma nota alta também. E aí, cada estrutura dessa, a coordenação administrativa, direção de centro, reitoria e o próprio Ministério da Educação tem que trabalhar de forma conjunta para entender. Então, algumas coisas que a gente escutou foi, por exemplo, o número de professores e enfermeiros é um número reduzido, mas essa decisão sobre o perfil da escolha, né, do professor que vai para um edital, normalmente fica a cargo, né, na verdade, dentro da nossa universidade, fica a cargo de decisão da própria assembleia da unidade, né? Quando a gente recebe vagas novas, por exemplo, essas vagas, normalmente, elas são discutidas, né, vão para o centro, são discutidas em nível do centro, e elas podem ser distribuídas de modo que possa tirar distorções. E aí, em nível de reitoria, a gente também pode articular e tentar trazer soluções, ou também pode enviar aquilo que não se consegue para o MEC. Mas, no nosso entendimento, cada instância dessa tem que tentar, né, ajudar da melhor maneira possível. Então, quando nós tomamos conhecimento, entramos em contato, né, com a coordenação administrativa e identificamos que havia ali algumas demandas que poderiam ser atendidas de imediato. Por exemplo, nós tínhamos professores afastados que poderia ter sido instruído um processo solicitando substituto. Então, nós identificamos situações como essa. Identificamos também que havia uma exoneração e que poderia ser chamado o próximo processo efetivo. Então, para resolver essa situação, nós pedimos para a coordenação administrativa, né, a quem é de ofício, né, instruir o processo, pedindo os professores substitutos, né, e o professor efetivo, e liberamos, né, dentro da normalidade, dentro da universidade, 2 substitutos e 1 professor efetivo. Aí, reconhecendo, né, esse déficit, esse problema, nós também identificamos uma nova vaga que foi permutada com a ETESC, né, uma vaga que era de magistério superior, permutada por uma vaga de EBTT, que também direcionamos para o curso de enfermagem. E aí, nessa vaga, por enquanto, vamos colocar mais um substituto até que seja realizado o concurso. Então, em termos de reitoria, o que a gente conseguiu organizar como solução foi conversar, dialogar com a coordenação administrativa, para que a coordenação administrativa instruísse os processos que são da sua competência, e aí liberamos, normalmente, né, no caso, ao todo, 3 vagas de substitutos, né, com a vaga que a gente conseguiu mobilizar, e uma de efetivo, que, lembrando que essas 2 de substituto e essa de efetivo já poderiam ter sido, né, instruídas um pouco antes, mas a gente conversou, dialogou. O que é que o senhor atribui, por exemplo, essa demora? O senhor está dizendo, pelo menos na minha compreensão, de que tudo foi resolvido do ponto de vista administrativo e poderia ter sido resolvido antes. Sim, é isso? É possível. A que é que o senhor atribui, por exemplo, essa demora? Ter que haver na própria universidade essa articulação dos estudantes, uma preocupação dos estudantes que estão recebendo, né, essa educação, para que a reitoria tome conhecimento de um problema que estava havendo e que poderia ter sido resolvido antes.
Isso. A que é que o senhor atribui, por exemplo, essa demora? Existe um déficit de docentes na nossa instituição em várias unidades acadêmicas. Então, nós recebemos processos, né, de vários setores, né, no caso das nossas unidades acadêmicas, com a demanda por docentes. Então, nós temos unidades acadêmicas, por exemplo, que hoje tem apenas 8 docentes. Tem unidade acadêmica que tem 11 docentes, cada uma com a sua particularidade. Então, essas demandas por vagas novas, elas sempre existem. Então, essa demanda não é a demanda de instrução processual para as vagas que você já tem disponível. Então, por exemplo, se você tem um professor que é exonerado da sua unidade acadêmica, você pode imediatamente solicitar um substituto para esse professor. Então, eu creio que houve uma mudança de unidade acadêmica, processo eleitoral, isso pode ter atrasado um pouco, mas também há um trâmite burocrático normal, porque quando a gente convoca um candidato, ele tem um prazo para assumir, então tem todo um trâmite que ocorre e que deve ser seguido. E aí, assim, no caso de enfermagem, tem uma particularidade também. Salvo engano, nós temos duas professoras substitutas que estão afastadas também. Então, o que é que acontece? No nosso arcabouço, não existe substituto para o substituto. Então, essa particularidade talvez tenha afetado a dinâmica, né, com certeza afetou a dinâmica do curso de enfermagem, mas é uma questão temporária, não é uma questão permanente, é uma questão temporária porque, coincidentemente, nós tivemos, né, professores substitutos também afastados. Então, essa é uma questão que não é uma questão que é rara, não é uma coisa que não é habitual. Não é habitual. Então, assim, a gente atuou como reitoria no sentido de organizar, entender o que é que estava acontecendo, destravar essas vagas, né, de substitutos que são de direito, né, uma seção de uma professora para o HUJB tem direito a substituto, né, uma vaga de pessoa aposentada tem direito a substituto, né, uma vaga de exoneração tem direito a chamar o efetivo ou o substituto até que tenha um concurso de efetivo, no caso, houve a opção por efetivo. Então, a gente organizou e fez. Então, em breve, esses professores estarão aí, é só o tempo no caso dos substitutos da contratação e no caso do efetivo, a nomeação. Inclusive, a nomeação do efetivo foi realizada, acho que na sexta-feira eu assinei, ou foi no sábado, a nomeação do efetivo, e aí ele tem o prazo para tomar posse e depois entrar em exercício. Da organização. Me recordo, inclusive, que a professora Fernanda Leal, que é a vice-reitora da UFCG, ela, naquela repercussão, né, dos próprios estudantes fazendo a reivindicação, ela disse: nós estaremos no campus no final de agosto para ouvir dos próprios estudantes, dos docentes e da direção a realidade. E eu pergunto ao reitor, já foi passado, por exemplo, esse raio-x, não só do curso de enfermagem, mas dos outros cursos também, relacionados à estrutura, ao corpo docente, à infraestrutura do campus, para que a reitoria tome ciência também dos detalhes? É como o senhor está dizendo, uma coisa é ouvir na reitoria em Campina Grande, outra coisa é estar no campus para ouvir de quem está ali todo dia, vivendo. Isso. Então, é justamente o objetivo desse projeto, né, /programa Reitoria no Campus, né? Hoje nós já escutamos alguns colegas, sobretudo da gestão administrativa. Hoje à tarde a gente vai ter um contato mais próximo com docentes e estudantes, né? Inclusive a reunião é agora à tarde, né, com o pessoal da enfermagem, onde a gente escuta a demanda, né, quais são as dores, quais são as possíveis soluções. Inclusive, normalmente a gente, quando dialoga no local, a gente também já recebe a solução. Isso é fantástico, né? A nossa comunidade, ela tem uma capacidade reflexiva, né, e de já trazer não apenas o problema, mas também a solução. E aí a gente apresenta também as nossas limitações, até onde a gente pode ir do ponto de vista normativo, né, e as coisas acontecem. Então, eu acredito que isso favorece, né? Nós já tínhamos essa agenda, na verdade a gente tinha essa agenda para o final de julho, e aí foi pedido para que a gente alterasse, né? Foi antes das falas, né, do pessoal da enfermagem, né, do CA, né, da enfermagem, do centro acadêmico. Então, estava previsto para julho, mas aí houve o pedido de adiamento, e eu acho que é natural, né, para que mais pessoas estivessem presentes nesse Reitoria no Campus, e aí a gente organizou para estar aqui no final de agosto. Eu já tenho uma pré-agenda com o pessoal do HUJB para o dia 13 de setembro,
que é um sábado, né? Mas a nossa ideia é chegar aqui no dia 12 para que a gente possa também ter outra oportunidade de diálogo. Não será o Reitoria no campus, mas será uma visita dialógica, né? O senhor tem se esforçado para estar presente nos campos? Sim, claro. Com certeza, né? Nós vamos estar aqui, né? Chegamos ontem, né? Já tivemos uma agenda com alguns colegas, né? Hoje e amanhã ficamos até o final da manhã, porque temos que retornar a Campina Grande para um honoris causa, e na quarta-feira já estaremos de volta em Souza, quarta e quinta em Souza, para o Reitoria no campus, no caso do campus de Souza. A gente está recebendo ao vivo no nosso programa de hoje o reitor da UFCG, o professor Camilo Farias, que inclusive tem raízes nessa nossa região, raízes em Marisópolis, exatamente, a região de Souza. Inclusive, na quinta-feira o senhor vai estar no programa de Levi, ele me dizia, né? O senhor vai estar no programa de Levi Dantas aqui na Rádio Líder FM, que nos retransmite nesse momento. Aproveitando ainda para falar com o senhor sobre essa educação na nossa região, e nós sabemos do grande potencial da UFCG para alavancar o desenvolvimento do Alto Sertão como um todo. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, a conquista de um novo curso de educação para o campo, voltado também para comunidades específicas, e, de fato, foi assim, um grande sucesso para a UFCG. As vagas, inclusive, foram abertas novas vagas recentemente, e nós tivemos pessoas de toda a região buscando, né, esse novo curso da UFCG. E assim como eu fiz aquela pergunta naquela entrevista, eu lhe pergunto novamente: a reitoria tem trabalhado também na possibilidade de novos cursos para a UFCG? A gente tem hoje uma política nacional de expansão, de interiorização também da educação, de novos cursos. E eu pergunto, a partir dos potenciais dessa região, a UFCG tem trabalhado também para conquistar novos cursos para a UFCG como um todo, mas principalmente nessa nossa região, Campos de Souza, Cajazeiras? Boa pergunta. Inclusive, a gente dialogou um pouquinho sobre isso mais cedo com alguns colegas. Veja, a nossa estrutura ela tem unidade acadêmica, direção de centro e reitoria. E aí, dentro dessa estrutura executiva, nós temos os colegiados. Em todas as instâncias, o curso, todo e qualquer curso da UFCG, ele tem um colegiado do curso, que é composto por professores, técnicos e estudantes. Na direção de centro, nós temos os conselhos, tanto de ensino, pesquisa e extensão como o conselho administrativo, e na gestão superior nós temos as câmaras, o conselho curador e o colegiado pleno. Então, todos esses conselhos, eles têm membros, né, dos 3 segmentos da nossa instituição, e a gente discute a universidade. Mas a criação de um curso, ela nasce na origem, normalmente na assembleia de uma unidade acadêmica, né, ou a partir ali de alguns cursos de uma unidade acadêmica que é interessante a criação de um novo curso. Então, esses cursos, eles são embrionados nesses espaços, e aí eles vão subindo, né, para o centro até chegar na Câmara Superior de Ensino. E aí, na Câmara Superior de Ensino, ele é avaliado e ele pode ser aprovado ou não. Em sendo aprovado, ele vai para o MEC para receber uma visita do MEC para verificar se esse curso é interessante ou não mesmo, e depois se verifica a viabilidade em termos de pessoal, em termos de dotação orçamentária para que o curso realmente funcione. Então, nós, como reitoria, a gente vai favorecer esse espaço, né? No caso de Cajazeiras, né, teve a criação recente do curso de Educação no Campo, e tivemos também um outro sucesso, que é importante de destacar, que é a criação do novo programa de pós-graduação, né, em ensino de ciências e educação matemática. Esse programa de pós-graduação, stricto sensu, acadêmico, né? Então, ele é um marco, né, que nos enche de esperança, né? Traz um protagonismo. Inclusive, eu gostaria de registrar aqui os parabéns. É claro que a toda a comunidade, né, que trabalhou para que esse curso acontecesse, mas em nome do professor Everton, né, do professor Gustavo e do professor André, né, que encabeçaram a construção desse documento, parabenizá-los. Foi uma conquista gigante, né, foi aprovado o curso e veio. E a gente está dando todo o suporte, né? Por exemplo, nós não tínhamos gratificação para a coordenação de curso, nós nos mobilizamos e conseguimos uma gratificação para a coordenação de curso. O curso veio sem bolsa e sem recurso, porque quando inicia no meio do ano, né, do processo, e aí, então, a gente conseguiu mobilizar 10% das nossas bolsas da cota da UFCG, que a gente tem livre, a gente mobilizou 10% delas para esse curso, porque a gente entende que
o curso que está nascendo ele é importante, né, ter esse apoio. Então, 5 bolsas, que correspondem a 10% da nossa cota total, foram mobilizadas para esse novo programa de pós-graduação. E também fomentamos, né, através de apoio para a vinda de palestrantes, o primeiro seminário, que está acontecendo hoje. A gente participou da abertura agora às 8h30, e que a gente espera que seja o primeiro de muitos, e que abre portas. Um programa como esse, a depender do apoio que receber e da estrutura que receber, ele pode evoluir para um doutorado. Então, é algo que a gente sonha, que a gente tem interesse. Claro que essa evolução para o doutorado ela não é de imediato, né? As avaliações são a cada 4 anos. Então, a gente precisa se preparar para algo como isso no futuro, né? Não adianta a gente dizer, ano que vem eu vou tentar. Não, tem que se preparar no médio e longo prazo também. Mas uma sinalização extremamente positiva, né? Uma conquista para Cajazeiras, como foi dito hoje na abertura. Esse programa ele não existe em um raio de cerca de 350 quilômetros. Então, atende a populações de várias cidades da Paraíba, de cidades de vários estados, e tem sido aí um sucesso, né? O número de inscrições foi altíssimo, já temos os selecionados e a gente espera que só cresça a partir de agora. E outros cursos, obviamente, eles podem ser pensados dentro da comunidade acadêmica, demanda da sociedade também, que esse diálogo é importante, essa justificativa é importante. E a gente está, como reitoria, para apoiar e buscar recursos junto ao MEC para que sonhos como esse sejam viabilizados. A gente tem um grande potencial voltado para a área também da saúde nessa região. E a UFCG detém, por exemplo, o curso de medicina pioneiro aqui no interior, curso totalmente gratuito. E me recordo também que foi projetada a possibilidade da UFCG ofertar o curso de psicologia, isso há alguns anos atrás, que inclusive havia sido aprovado, né, no próprio conselho local, encaminhado para a reitoria. Mas me parece que não avançou. Essa demanda, ela continua, por exemplo, sendo solicitada à reitoria, por exemplo, de um curso voltado para a área da saúde, por exemplo, psicologia ou outro curso para a saúde, para agregar medicina, enfermagem, um outro curso também na UFCG? Que eu tenha conhecimento nascido aqui de Cajazeiras, né? Hoje na nossa mesa, né, com esse tempo que a gente já está lá, não chegou, né, ao nosso conhecimento, né, a Câmara Superior de Ensino, um curso aprovado nesse sentido, né? O que teve foi um curso recentemente, né, aprovado na Câmara Superior de Ensino, e agora vai receber uma visita do MEC, que é de psicologia também, para o campus de Souza. Ele foi aprovado nas instâncias, aí foi aprovado na Câmara Superior de Ensino e recebe visita do MEC esta semana, em Souza, para avaliação dessa viabilidade ou não. Mas nada impede que a gente sonhe com outras opções. Salvo engano, o curso de psicologia lá tem uma vertente, porque os cursos de psicologia eles podem ter uma vertente tanto para a área de saúde como para a área social. Então, por exemplo, o de Campina Grande, o nosso curso de psicologia em Campina Grande ele é mais voltado para a área de saúde. E o curso de psicologia, salvo engano, da UFPB, ele é mais voltado para estar dentro da área de humanas. Então, acredito que esse curso de psicologia do CCJS, né, que está sendo buscado, ele tem essa vertente mais para a área social. Por isso que a proposta lá dentro, mas é óbvio que psicologia ela envolve as duas áreas, né? E aí a gente tem esse curso mais avançado. Outros cursos a gente, obviamente, vai avaliar, mas tem que ser aprovado nas instâncias da universidade, né, inclusive no MEC. E em sendo aprovado pelo MEC, ainda há necessidade da gente viabilizar, através de articulação, corpo docente, corpo de técnicos e, se necessário, alguma infraestrutura extra. E também aumento de custeio, né, para as nossas universidades, porque você já deve ter acompanhado aqui, a Priscila também, que a gente vem várias vezes aqui nos canais da imprensa também reclamar um pouco da questão orçamentária, né? Então, é preciso que tenha um acréscimo orçamentário. Isso vem com o número de estudantes, né? À medida que a gente aumenta o nosso universo de estudantes, a gente também tem um aumento na questão orçamentária. Professor, em relação ao curso de medicina, que a gente precisa falar também, Claro. Campus Cajazeiras tem o curso de medicina. Qual é a realidade hoje? Nós tivemos, por exemplo, recentemente, me parece que no final do ano, ou início do ano, não me recordo,
Nós tivemos aquela dificuldade relacionada à coordenação do curso, a avaliação do curso junto ao MEC, professores que disseram que a avaliação ela tinha sido abaixo do esperado, que não era uma avaliação tão boa quanto havia sido a anterior. Eu pergunto ao reitor, qual é a avaliação hoje do curso de Medicina do campus Cajazeiras, que atende aí demandas também de todo esse interior, não só do estado, mas também de estados vizinhos? Então, a gente considera que a avaliação do curso de Medicina perante o MEC é uma avaliação ótima, excelente, porque nós temos nota 4. Acho que é interessante colocar para os ouvintes que a nossa avaliação ela vai de 1 a 5. Né? No caso, o curso de Medicina foi avaliado com um 4, né? Teve ENAD recente também com ótimo resultado. Então, assim, do ponto de vista para o olhar do Ministério da Educação, o nosso curso é bem avaliado. É óbvio que internamente nós temos dificuldades, né? Problemas de infraestrutura que foi identificado não só em medicina, em todos os cursos, né? Suporte para algumas atividades específicas, bem específicas às vezes da área de medicina, né? que tem suas especificidades. Então, assim, essa avaliação do curso de medicina, para a gente, ela é muito interessante. Inclusive, nós vamos também escutar o pessoal da UACV daqui a pouco, no início da tarde, para entender melhor quais são as principais demandas. Mas as demandas, elas variam bastante, né? Elas vão desde aspectos gerais, né, que envolvem infraestrutura de sala de aula, a questão do ginásio, questão de restaurante universitário, até questões pontuais, como, por exemplo, às vezes, a necessidade de livros. Então, a gente tem que escutá-los e ver de apoio de estrutura, de convênios, de acordos, de residências, né, como foi aprovado recentemente, né, residências no HUJB. Então, essa questão ela é bem ampla. E vamos escutar hoje à tarde para entender melhor quais são as principais demandas hoje da medicina de Cajazeiras. Falar do HUJB também, né, Priscila? Hospital Universitário. Hospital Universitário Júlio Bandeira, aqui da cidade de Cajazeiras, que tem essa parceria, né, da UFCG junto com a EBSER, e tem diversos profissionais, recebe estudantes de toda a região, e é um espaço que está ganhando cada vez mais atividades. Tivemos agora, recentemente, o dia para dar um adiantamento, né, da fila do SUS em relação às cirurgias eletivas. Inclusive, tivemos aqui o pessoal da UFCG, do HUJB, que veio falar sobre esta demanda que aconteceu, que foi um dia específico para poder falar sobre isso, mas que está acontecendo todos os dias. Como é que o senhor vê hoje em dia o HUJB aqui na cidade de Cajazeiras em relação a essas demandas que atendem toda a região? Inclusive, registrar aqui a presença do superintendente, Luiz Jardelino Neto, que eu conheço como Luiz Neto, à época coordenador também do curso Medicina, né, lá da UFCG, depois nomeado, escolhido pelo professor Camilo como o novo superintendente do HUJB há 6 meses, né? Isso. Há 6 meses, está no mesmo período. E também de Aristênio Marques, que atua também, né, como integrante da equipe de saúde do HUJB. Perfeito. Até o momento, né, a nossa leitura, conversei ontem com o professor Jardelino, que foi uma escolha acertada. Primeiro que a gente faz essa escolha pensando numa pessoa que tem capacidade, que tem experiência e que é de Cajazeiras. O fato dele ser de Cajazeiras, de conhecer o hospital, de conhecer a comunidade, isso foi um ganho fenomenal, porque ele já entra sabendo o que pode ser melhorado. Ele já conhecendo a comunidade. E assim, os dados que a gente dialogou ontem são dados assim que nos alegram bastante. Nós temos, quando entramos na gestão, que a gente convida o professor Jardelino para o HUJB e o professor Homero para o HUAC, o que é que a gente pede? A gente pede melhoria nos nossos indicadores e dá total liberdade, né, para a atuação, e também nos disponibilizamos para as articulações necessárias, né, via universidade, para que isso aconteça. Então, os resultados que a gente tem é de melhoria de indicadores, né, de aumento dessas cirurgias eletivas. Nós também tivemos uma oportunidade de avaliar a questão dos leitos que nós temos hoje. O professor Jardelino me dizia, olha, nós hoje trabalhamos com 60 leitos e nós temos uma programação já organizada para aumentar até 120. De ano em ano, a gente vai aumentando 20 leitos e a gente vai oportunizando mais espaço para a nossa comunidade. Além disso, no futuro, a gente espera ter a possibilidade da UTI adulto.
Então, são vários os pontos e indicadores que nós temos trabalhado e buscado aí soluções. Então, eu, nessa visita agora, completando 6 meses de gestão, no diálogo com o pessoal do HU, JB, vendo os indicadores, volto aqui de Cajazeiras bastante satisfeito com o avanço que a gente vem tendo. Houve uma defesa também quando o senhor assumiu a reitoria da UFCG e indicava o professor Luiz Neto como novo superintendente, de que as portas do HUJB elas fossem abertas no atendimento ambulatorial, aquele atendimento de urgência e emergência, já que hoje o atendimento ele precisa ser referenciado, né, através da plataforma do governo, em que, por exemplo, um paciente que está na UPA ou no hospital regional, para ser acolhido no HUJB é preciso que se peça uma vaga de transferência no próprio sistema do governo que regula as vagas, né, o sistema de regulação. E essa pauta, ela entrou em discussão também reiteradas vezes, desde quando houve o fechamento das portas, no entendimento de que o HUJB não seria porta aberta, acolher o paciente como que uma UPA, um hospital ou uma unidade básica de saúde. E eu pergunto ao reitor, tem dialogado nesse sentido de que haja, por exemplo, essa flexibilização, digamos assim, junto à própria EBSE, que é a empresa que administra os hospitais universitários? Perfeito. Não é uma autonomia da UFCG, é da EBSE, mas que a UFCG também pode intervir. Né? Isso, só para fazer um destaque, né? Alguns chamam o superintendente de Luiz Neto, eu chamo de professor Jardelino, mas é a mesma pessoa. Né? Obviamente a gente teve o diálogo, houve a gente escutou várias pessoas que tinham esse interesse, né? E aí, a partir desse diálogo, eu conversei com o professor Jardelino, com os gerentes. O pessoal tem buscado entender isso melhor, mas não podemos esquecer que a gestão do hospital fica ali com a EBSE, né? E aí a ideia da gente é defender o hospital escola. O que a gente defende e o que a gente busca é que o hospital seja um hospital acadêmico, que seja um hospital que favoreça, né, a formação de pessoas, a transformação de realidades, né, no treinamento ali dos nossos estudantes. E me parece que esse modelo é um modelo que está posto pela EBSE e que a gente tem uma dificuldade de trabalhar e de avançar. É óbvio que está no nosso radar, eu não vou tirar da mesa essa discussão, mas vamos continuar avaliando e fazendo o caminhar ali cuidadoso para que a gente não comprometa, por exemplo, a nossa missão, esse olhar de universidade para o HU como hospital escola e, ao mesmo tempo, também não interferir na autonomia ali da EBSE como gestora dos hospitais. Professor, ainda sobre um outro assunto que a gente também trouxe bastante à pauta aqui, e a gente falava sobre o curso de medicina, me recordo, inclusive, que a gente levava naquela primeira entrevista, aquela demanda que foi, inclusive, trazida à tona pela professora da UFCG, a doutora Vanessa Rolim, de que o curso de medicina, a coordenação não era legítima, porque não seguia o que dizia e demandava a própria lei, era uma coordenação que não tinha regularidade. Eu lhe pergunto, isso já foi solucionado? A reitoria, me recordo que o senhor, inclusive, disse que buscaria informações para solucionar isso, para poder chegar a um consenso. A coordenação ainda continua, e eu lhe pergunto, ela é regular ou não? Então, veja, há uma legislação, a gente fez uma consulta à nossa Procuradoria, e há uma legislação que confirma a questão de que os coordenadores devem ter o curso de medicina. Essa legislação existe, e ela é referendada pelo Conselho. Só o que acontece? Na nossa universidade, esse seria o único curso, em todas as universidades, que há essa exigência. Nenhum outro curso há a exigência em que o coordenador de curso seja uma pessoa que detém um diploma de graduação naquela área. O que a gente entende, e assim também entende o Ministério da Educação, é que aquela função é uma função administrativa. Mas aí o caso específico da medicina, ele é interessante, porque, primeiro, há algumas condições para que o professor assuma uma coordenação. Então, há uma regulação interna nossa que diz que ele tem que ter 40 com dedicação exclusiva. Então, o que foi que eu me comprometi? Em estudar, né, a possibilidade de aumentar o número de docentes T40 com dedicação exclusiva.
E aí a gente tem que conversar, né, com os médicos, né, sobretudo com os médicos, para que a gente possa verificar a viabilidade disso que implica em impacto orçamentário, né? Porque quando você aumenta um professor que é 20 horas semanais para 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, isso gera um impacto orçamentário que a gente tem que fazer isso de maneira calculada, né, e controlada. Então, uma das coisas que a gente pode, né, trabalhar em prol disso é fazer esse aumento. A segunda coisa é o seguinte, que na seleção, porque nós temos uma estrutura por meio da coletividade, do processo democrático, na seleção do coordenador é uma eleição. E no caso da coordenadora que está hoje, ela não teve adversário. Então, ou seja, não tivemos candidatos médicos para ocupar a função. É como se fosse aquela questão da reserva do possível. Então, não houve candidatos médicos, né, que pudessem concorrer. Então, isso inviabiliza, né, a você ter um médico como coordenador. Então, o que é que a gente pode fazer nesse sentido? É aumentar, né, tentar buscar mais médicos, né, que possam ter a condição de ter 40 DE ou mudar a nossa regra interna também, é uma possibilidade para que um T20, por exemplo, possa ocupar o cargo, né, de coordenador de curso, e tentar viabilizar isso num tempo, como é que eu posso dizer, compatível, né, com a nossa dinâmica. Porque enquanto nós não tivermos candidatos médicos para ocupar o cargo de coordenador, vai ser complicado cumprir essa legislação. Então, a gente apresentou, inclusive a gente foi provocado, né, pelo Conselho de Medicina, então a gente apresentou essa situação, descreveu e que iria trabalhar nessas duas frentes para tentar deixar mais viável, né, a presença de um médico como coordenador. Isso não tem impactado negativamente, no sentido que é um cargo administrativo? Na avaliação do Ministério da Educação, esse ponto não entra. Não é pontuado. O fato de ser médico ou não ser médico, o coordenador do curso, não é pontuado. O que é pontuado são outras qualificações, né? Por exemplo, o corpo docente, o número de doutores que tem no corpo docente, o número de T40DE que tem no corpo docente. Então, esse fato específico, ele não é pontuado. Como a gente já registrou, a nota do curso de medicina de Cajazeiras foi uma nota excelente, né? Um 4 é uma nota que nos orgulha. Professor Camilo, nós queremos agradecer, inclusive sabemos da agenda que é intensa, né? O reitor está aqui sempre dialogando com os professores, agora à tarde com a comunidade também acadêmica, o hospital universitário também será visitado, então assim, a gente quer agradecer por ter reservado esse tempo também para estar aqui no programa, para falar com a gente, mas no entendimento de que a gente está trazendo as informações para quem está em casa agora nos acompanhando, estudantes, professores, familiares também desses estudantes que querem ouvir diretamente do reitor, né, esse contato próximo. Então, a gente quer agradecer. Perfeito. Eu que agradeço o espaço no programa Olho Vivo. Sempre que estiver por aqui, a gente mantém o contato. Se vocês, né, quiserem, né, a gente gosta de estar participando, de estar se comunicando, como você disse, com os nossos estudantes, com técnicos, professores, familiares da nossa comunidade acadêmica, a sociedade em geral. Eu acho que a universidade ela tem que se apresentar mais, né, mostrar o que a gente faz, né, lembrar que é através da universidade que vários projetos são executados no município e nas regiões circunvizinhas. Não podemos esquecer do nosso hospital universitário e do tanto de benefício que ele traz para a região. E agradecer a você, José Neto, né, a Priscila Tavares, a todos que organizam o programa pelo espaço, né, mandar um abraço aí para todos que nos acompanham hoje.